Birras de Mãe. Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe da temporada, não fazemos ideia qual é o número, mas é a nova. É nova, é o que interessa, é que é nova. Novo episódio, Ana, nova mas eu temporada. hoje não quero introduções, hoje não há introduções. Hoje estou muito irritada. Ah, ok. Estou Então. muito irritada e, portanto, antes que a indignação me passe, deixa-me, e não vai passar de qualquer maneira, mas Exato. deixa-me explicar-te porquê. Sim, Eu estive a desabafo. falar com um grupo de raparigas, por causa de um trabalho que estou a fazer, e raparigas de 14, 15, 16, 17, até aos 20 anos, e fiquei, imagina tu, mas mesmo genuinamente chocada, que apesar de tanta campanha contra o macho latino, tanta campanha contra a cotada do macho ibérico, contra tanta campanha sobre o assédio, etc., as nossas raparigas continuem a sofrer todos os dias nas ruas de Lisboa, do Porto, de onde for, e miúdas muitas vezes de 14, 15, 16 anos, portanto ainda muito meninas, a sofrerem o assédio das bocas e dos homens, muitas vezes de homens mais velhos, e não são, Exato. estive a perguntar, não são os imigrantes, não são a ideia racista e horrível daquele cartaz que não sei se já viste, Ridícula, sim. ridícula, dizer que violação não é tradição, por amor de Deus, não Sim. acabou. Isto que elas reportam é o que eu vivi, Claro. e o que provavelmente tu viveste. Claro, do mais português do português. Do mais português do Pois é. português. Que é a menina é linda, anda cá, se eu fosse a ti, Olha eu não aqui, sei isto é- quantos, exato. anda cá. Descrições de no autocarro sentar-se ao lado e ter-se a lata de pôr a mão na perna, e depois à saída do autocarro um outro homem passar e dizer assim, então estás com umas Com umas meninas meninas novas, giras, não sei o quê. giras, eu gosto de pelezinhas delicadas. Exatamente. E quer dizer, onde é que esta gente tem a cabeça e onde é que as pessoas que estão à volta desta gente está com a cabeça? Porque que haja dementes e que haja velhinhos perturbados e que haja homens perturbados... Não, e que isto tenha sido a norma para eles, ou seja, que eles tenham crescido com a norma, que isto é a piada, que isto é a forma normal, é preocupante e grave, mas que não haja ninguém à volta que vá reeducando estas pessoas, não é? E que Por vá- ser- exatamente. E que vá dizendo Eu isto, tive não me interessa se era... Uma das descrições de uma, já com 19 anos, que entrou no comboio e este homem começou a meter-se com ela educadamente pôs os headphones e fez assim Sim, um sinal limite de para que- ele não continuar a falar. Não houve uma única pessoa que dissesse nada. Ele começou a cada vez aproximar-se mais. a falar cada vez mais, a dizer mais coisas, etc. Ela estava a chorar. E só no momento em que ele saiu da carruagem, porque ela fingiu que saía, ele saiu Exato. e E ela ela depois voltou a voltou. entrar, vieram todos a correr. Quando o predador sai da carruagem, Sim, é vieram aquela ver- todos ver a a dizer, vítima, exato. eu vi que estava aflita, etc. Quer dizer, ainda por cima, isto é uma responsabilidade para todos que nos estão a ouvir, ainda por cima, não é filmar com o telemóvel para pôr na rede Sim, social exatamente. que viu no comboio Não, e depois a dizer, acontecer. é muita indignação, é ir lá, só É ir lá naquele exatamente. momento. Até porque a vítima tem muito menos possibilidade de reagir do que a pessoa que está a ver. Claro, já a deve pessoa ter se- acontecido. Claro, é Acontecia-me. impossível. Aquele homem que se senta ao lado no autocarro e por azar a gente Fica da ficamos janela e fica- exatamente. começa a apertar e a pessoa pensa, mas isto foi do balanço do autocarro? Não, ele e quis também será mesmo. que ele está a ser simpático e está a ser normal? simpático, Tipo isto, ou está- claro, está sempre a duvidar de si própria. A duvidar e não quer e tem vergonha. E Claro. se eu faço uma cena, estamos a falar de miúdos de 14, 15, 16 anos ou mais. E, que não- e nem sequer estamos a falar de estar na noite ou estar não sei o quê. Estamos a falar Não, de estamos a miúdas que vão falar para a escola. O que eu estou a Vão de fazer é na autocarro. escola. Sim, sim, É estão no a ir dia da a dia. escola. Exatamente. Não é na meia da noite, num beco escuro. Exatamente, Olha, exatamente. para que dava logo direito àquele comentário. Ela- Pois, olha, estava a pedi-las, Claro. meteu-se no... Onde é que estavam os pais? Não Sim, é. sim, Isto sim. é o dia a dia. Isto continua a acontecer. Exatamente. E eu isto indigna-me absolutamente porque claro que depois há sempre, toda a gente diz, eu vou lá, eu bato, eu aconteço, mas e as pessoas que lá estão?
Sim, e sim. o motorista da E o caminhonete. motorista da Carris, sim, seja o que for, não interessa. Sim. Quer dizer, nós temos que deixar de ter esta vergonha de intervir, mais vale fazer um escândalo, fazer um escândalo e proteger alguém do que mesmo que a pessoa responda. É o quê? Temos medo de tirar a faca? Temos medo que dê um tiro? Quer dizer, por amor de Deus, os heróis, como dizia, os heróis fazem-se nos momentos, não é, E não é no Instagram nas depois. redes sociais e no Instagram depois. Sim, como é que era? Nós uma vez, agora fez-me lembrar, quando nós fomos a Londres, estávamos a rir com um anúncio que dizia qualquer coisa, em todos os comboios, não era? Dizia qualquer... viu assédio, viu alguém, não sei o quê, ligue para aqui. Sim. Ou seja, e estávamos a rir porque na nossa ingenuidade achávamos que já era excessivo. Mas se calhar não é? Se calhar estamos nesta... Não, e mais do que a denúncia medrosa, eu acho que a denúncia, apesar de tudo, é melhor, mas pronto. Sim. Apesar da denúncia, é a capacidade de agir num momento. Dizer sim, mas pronto, mas percebo que... Percebes? Não, percebo, depende da circunstância. Depende, se for um desses mais velhos, não sei o que, acho que não há nenhuma dúvida. Não, mas estas miúdas contaram-me algumas cenas boas. Sim, entrar numa loja de queixar e o senhor sair com uma vassoura e correr atrás. Menos urbano, mas nos bairros em que ainda há assim, tenho a certeza. Sim, em que já não há, o que é horrível é essa desresponsabilização, não é? Que é a pessoa sentir mesmo que cada um pensa o outro vai fazer e não me vou meter nisso. E... Quando há muitos anos, e se calhar já falámos numas birras sobre isso, eu na Marie Claire fizemos uma experiência que era ver se as pessoas reagiam a uma rapariga a chorar. Sim, exatamente. E isto já foi nos anos 90, 80 e tais. Exato. 90. E nessa altura, o que eu descobri depois dessa experiência feita em vários lugares, as pessoas só se aproximavam depois de alguém se ter aproximado. Pois é isso, Ou seja, é preciso uma primeira pessoa, depois vem tudo. Depois vem tudo, exatamente. Vem tudo, e tem tudo de palpites para dar. Mas a ideia da responsabilidade e da primeira pessoa que vem. O único sítio onde isto não aconteceu foi no Mercado do Rato, que na altura era o Mercado de Peixeiras, em que vieram todas e reagiram todas. Portanto, de facto, estas mulheres com coragem e que não tinham medo, estão a fazer falta. Estão a fazer, sim, eu acho que... Isto... sim, como é que podemos ajudar, não é? Como é que... do outro lado, o que é que nós podemos ajudar as nossas filhas próprias e as filhas, nossas netas? Exatamente. Sim, é que apetece mesmo saber aquelas artes marciais de proteção, não é? Da pessoa se sentir... Porque se calhar isso também uma das coisas mais engraçadas que eu li sobre, uma vez que estava a ter uma discussão com uma pessoa sobre vestir e sobre se as raparigas deviam estar mais vestidas assim ou assado e se aquilo do está a pedi-las. E curiosamente, uma das coisas que os estudos mostravam era que as pessoas vestidas mais modestamente, incluindo freiras ou pessoas com muito coisa, eram mais atacadas. Ou seja, uma mulher que mostre muita força, ser muito grande, tipo, agora só me sai. Segura de si própria e com pouco medo de fazer barulho, ou que ande com mais segurança, tem menos probabilidade de ser... Os predadores escolhem a vítima mais fácil. Sim. E isso era esta a discussão que eu estava a dizer, porque... a roupa, porque é assim, a mini saia e a coisa, isso não tem nada a ver. A pessoa podia estar descascadíssima e até por isso dar um ar de estar completamente nas tintas e tem força, e uma pessoa muito calminha que o outro acha que não vai responder. Sobretudo nunca podemos acusar a vítima. A vítima está fora de questão, mas o que eu digo é, para além de não termos nada que julgar, para além disso, é bom saber estas informações para destruir estes preconceitos, que de facto mostrar força nestas situações e mostrar alguma arrogância para as nossas raparigas é uma coisa boa, porque nós somos educadas ainda a ser o mais submissas e a tentar fazer o nosso agressor
apaziguar ou sorrir na esperança que isso lhe... Exatamente, isso cola com um dos testemunhos que eu tive, que eu recolhi, que era uma, que agora é mais velha, agora já tem 24 anos, mas estava a dizer que há uns tempos, e foi fora de Portugal, tinha que, no Erasmus, tinha que subir umas escadas, onde era à noite. Os rapazes, e aí já vamos a esse assunto, os rapazes não as levaram a casa e elas armaram-se, ela e uma amiga armaram-se em, não faz mal, nós atravessamos a noite, não tem problema, mas quando chegaram de repente perceberam que a caminho de casa, que ainda por cima não conheciam bem o terreno, não é? A caminho de casa tinham que passar por uma escada onde havia, isto era à noite, homens dos dois lados alcoolizados, e pensaram, o que é que vamos fazer? E esta diz, eu decidi enfiar o gorro na cabeça mais para baixo e começar a falar alto, como se fosse louca. Deus é salva! No meio, imagina, no meio de Geneve ou de um sítio de Erasmus qualquer, a falar em português brasileiro, português do Brasil, a dizer Deus salva, Deus... Diz, passaram as escadas todas, ninguém se atreveu. E eu agora estava a ler métodos de defesa e um deles é falar alto e parecer ninguém se quer meter como uma maluca. Sim. Portanto, é pôr o ar mais louco possível, não é? De segurança e de... Pronto, é afastar, é tirar o ar de vulnerabilidade, mas isto é difícil. Falar alto atrai a atenção das pessoas à volta e um predador não quer a atenção. Não quer a atenção. Portanto, falar alto era uma das... Há uma coisa no TikTok, por acaso, no TikTok ou no Instagram, o que é um áudio de um homem muito, tipo assim, um homem mesmo, voz muito grave, que a pessoa põe como se fosse uma videochamada, em que ele diz, querida, não sei o quê, não, onde é que estás? Estou mesmo a chegar a ti, estou a vir aqui na localização, onde é que tu estás? Para a pessoa, nesse momento de vulnerabilidade, ligar e fingir que tem uma pessoa à espera. Sim, é bom, mas de qualquer maneira, curiosamente, estes estudos que eu estava a ler sobre formas de defesa, disse que ir na rua a falar ao telefone... sim, como distração ao princípio, não é? Sim. Põe numa posição vulnerável. Põe numa posição vulnerável, porque se de facto vai estar numa situação de vulnerabilidade e se percebe que vai estar numa situação de vulnerabilidade... Tem que estar atenta. Tem que estar mesmo atento. Isto é horrível, porque nós não queremos criar crianças com medos, ansiosas e com medo. Depois dizemos que não são autónomos, primeiro fazemos programas assim, depois para a semana fazemos a dizer que eles não têm autonomia. Mas é que é mesmo horrível, porque o dizer eu preciso de ajuda... Sim. Chegar-se a uma pessoa qualquer e dizer eu preciso de ajuda é muito difícil, mas se calhar podemos treinar as nossas filhas a dizer, mais não novas faz mal, até a dizer, ninguém se importa com isso. Até gostam. Pelo contrário, sentem-se super importante. Mas um dos conselhos também que tínhamos falado e que eu achei mesmo giro era ir a ter com uma pessoa para fingir que a conhecemos. Ou seja, abordar rapidamente e dizer, eu sei que não nos conhecemos, este senhor está-me a incomodar, e que até tinha havido um que tinha-lhe dado a mão, fingido que era namorado dela, e eu acho que essas coisas, principalmente então nesses casos de noite, para as adolescentes, acho que pode mesmo ser uma mais-valia, a pessoa ir para um grupo, entrar num grupo, a pessoa está mais sozinha, mas ver um grupo e ir lá e dizer, olhem, desculpem, estou aqui, acho que isso já tira aquele pequeno medo dos outros intervirem pela primeira vez, não é? Porque a pessoa rompe com essa primeira coisa e todos querem ajudar na mesma. E pronto, o problema, pois é isto, é como é que se educa e fala destas coisas com os adolescentes sem lhes meter imenso medo, não é? Sem lhes meter medo ou sem fazer a opção, que é, em vez de falar, vou ser meio helicóptero. Vou ser meio helicóptero, ou não deixo ir, ou não vou deixo lá, ir, ou estou lá e tudo. Porque eu já agora, por causa disto dos números, obviamente que este birras e esta birra é contra o assédio
particularmente contra o assédio do dia-a-dia que prevalece do macho ibérico, que continua a achar que pode meter-se com as meninas e que não há consequências e que para tem isso. graça. O problema é que eu acho que ainda é mais grave, é que é mesmo, acham mesmo que é a forma engraçada de serem engraçados. É mesmo Sim. que está na nossa cultura, não é? Né? Que é nas músicas do Kim Barreiros, que é todas essas coisas que é uma piada. Que eles acham que é inofensiva. Sim, é. Mas isto só porque depois há sempre aquelas pessoas que vêm dizer que as violações cresceram, que darará, e voltando outra vez que Portugal está menos seguro do que estava, Sim, etc, exato, etc. exato. Eu fui ver os números da polícia, da polícia judiciária. Claro que depois os das teorias das conspirações vêm dizer que as pessoas não se queixaram, e portanto não se sabe, etc, etc. Mas o que é importante é dizer que a quase totalidade dos crimes de violação, em que as pessoas fazem queixa de violação, a quase totalidade é entre pessoas que se conhecem, têm uma relação de proximidade ou familiar. Sim. É como o abuso das crianças, é como os maus tratos. Vamos olhar mais para dentro do que para fora. E do que para fora. Mas este programa não é sobre isso. Exato. Diz-me só uma coisa. O que é que achas dos sprays de pimentas? São ilegais, portanto não podemos falar sobre isso. São. Em Portugal, são. Mas sim, conheço algumas pessoas que têm e que andam, porque perante uma agressão estão-se nas tintas. Claro. Para a legalidade, não é? Tem essa coisa, mas aqui não uma das coisas que diziam isso não deve ser ilegal é cuspir. Exatamente, cuspir, exato. A pessoa... mas pronto. Eu continuo a achar que se devia dar aulas de defesa pessoal física, porque há muitas técnicas de desaproximação. Por exemplo, no outro dia estava a ver uma que era uma coisa super básica. Era, quando se está na noite e se vai tirar uma fotografia e está-se com um grupo grande e alguns rapazes a pessoa nem conhece e tal, quando eles põem as mãos para baixo e tentam agarrar mais na cintura ou ser um bocadinho abusivos, era um truque físico de pôr o braço, nós depois podemos pôr no Instagram, era um truque básico para uma pessoa nem ter que falar, mas fisicamente afastar-se dessa pessoa. E esses cursos de defesa pessoal acho que têm muito benefício, não só de estar atento, saber o que procurar e saber o que evitar, saber quais é que são, por exemplo, o truque, aquilo que falámos sobre há bocado, não ir no lugar da janela, não é? Não sentar no lugar da janela no autocarro, ter um bocadinho mais, pronto, esse tipo de coisas que não precisam de ser confrontacionais, mas que dão prevenção e defesa e margem física para a pessoa se defender e afastar de um homem mais bêbado. Nós estamos a falar dos transportes a abarrotar, não é? Muitas vezes. Sim, muitas vezes. Mas na mesma, eu acho que vale a pena e acho que devia sobretudo, eu lembro-me que a minha mãe pôs-me no judo. Depois do psicólogo da dislexia, etc., ter dito que as artes marciais aumentavam imenso a autoestima e a confiança em si próprio. Não, claro, só isso, só a postura de andar. E eu lembro-me exatamente, eu lembro-me tinha 6, 7, 10, já tinha 10, 11 anos, e lembro-me como eu pensar sempre que mas eu fiz, exatamente. É como ao curso de primeiros socorros. Sim, se calhar na prática. 5 anos, se calhar já não sabes fazer nada. Mas de qualquer maneira, fica lá uma ideia de empoderamento que se nota que depois e que emana exatamente um bocadinho de defesa. Portanto, mães e pais, não sejam excessivamente protetores, mas façam também alguma prevenção aqui. Exatamente. E também sendo um bocadinho, se calhar, pronto, isto vai ser polémico, não é? Mas se calhar, pronto, se vamos evitar dizer rapazes levem as raparigas a casa, pelo menos grupos levem amigos a casa, não é? Pelo menos fiquem em grupo. Acho que hoje em dia nesta sociedade ainda tem peso os rapazes levarem as raparigas a casa, pode-se discutir isso, mas... Mas porque é que se há de discutir? Eu acho muito bem. Pois, acho que muito tem... bem, como duas... Claro que isto... obviamente que a regra principal é não andes muito sozinho. Não andes muito sozinha e não se isoles. Não isole, mas de qualquer maneira, porque apesar de tudo ser, e isto eu percebi desta conversa, apesar de tudo ser assediado ou passar por isto
com um grupo é uma experiência diferente, completamente diferente. Não, e também sabemos os dados que apesar de haver imensa violência perante os homens também, pode haver assédio, há mais nesta sociedade, agora aqui neste tempo, contra as raparigas deste tipo de assédio. Sim. Por isso, ter uma presença masculina ali, neste contexto, vai diminuir essa E depois fazemos um programa para dizer que os rapazes não se armem imediatamente quando forem em heróis, porque isso também pode correr mal. Exatamente. Mas fazemos outra birra. Exatamente. Por agora vamos só tentar pelo menos ensinar os nossos tios, avós mais velhos que ainda acham graça a estas coisas. Podemos começar em casa, não é? Por comentar e dizer, olha, não, por amor de Deus, porque isto acontece em casa também, não é? Acontece isto no jantar de família de não sei o que, o tio que diz estas piadas e que acha graça. Pronto. Sim. Vamos começar por só educar em casa. Beijinhos. Adeus. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.